Bem-vindos e bem-vindas a mais um Divã de CNPJ, número 74, em todas as plataformas, toda quarta-feira. Já no número 74, essa dinâmica já deveria estar estabelecida. Então, toda quarta-feira eu trago um empreendedor, e no mais das vezes uma empreendedora interessante. Acho que 70%, né, Lê, já são empreendedoras ou são empreendedoras. E é o que eu estava falando com a nossa convidada no episódio anterior. Eu tenho muita admiração pelo tipo de empreendedorismo feminino, porque o empreendedorismo masculino, feito por um homem, normalmente ele parte de um campo de privilégio. Eu tô cansado do meu emprego e quero empreender porque aqui não me dão valor. Já o empreendedorismo feminino, eu não sei se necessariamente é o seu caso, Lu, mas o que a gente estava conversando aqui com a outra convidada, né, do episódio anterior, parte de um lugar de dor, ou parte de alguma coisa que ela não encontra no mercado, parte de um lugar, às vezes, de dor. Eu tô começando a lidar agora com... Eu vou me mudar daqui a pouco tempo. E eu percebi que existe uma coisa do design contemporâneo de trazer plantas e flores para dentro dos espaços fechados. Por questões de saúde mental, por questões de como você se relaciona, de até trazer o bem-estar da coisa física para dentro da tua casa. Como que você começou essa trajetória? Eu imagino que você você ama beleza, você ama estética. E como que você encontrou nas flores uma maneira de comunicar essa beleza para o mundo? Fiorito, em italiano, significa florido. Florido. Então, eu até brinco assim, acho que Luísa Fiorito, eu nasci para isso. Total. Né? Você sabe que meu avô falava uma coisa, um nome é uma sentença. Você não escapa do nome que você tem. Muito cuidado ao dar um nome para uma pessoa ou para um negócio. Porque um nome é uma sentença. O meu nome é Facundo Guerra. E eu não consigo escapar dessa coisa da guerra, da guerra quase sublimada, sabe? Eu vivo o dia inteiro comprando treta e empurrando o mundo com força, porque é o meu destino, é meu nome. E o meu destino, então, é embelezar o mundo. Embelezar que bom que florir. existimos. Os dois no mesmo mundo. Mas o Fiorito é florido em italiano mesmo. E você estava falando sobre o empreendedorismo feminino. E me veio muito na cabeça enquanto você estava falando, como o meu lugar, ele não é um lugar de dor, mas ele vem com um peso também, em que as pessoas acham que é só fazer flores. Então, assim, por trás tem um business, por trás tem uma empresa, por trás a gente movimenta um mercado, que é o mercado de eventos, que move bilhões por ano. Uma porcentagem, se não me engano, acho que 4% do PIB brasileiro é do mercado de eventos. Se jura, eu não sabia. Então, assim, a gente emprega tanto freelas, tanto dentro da empresa. E aí a gente vem com um lugar também que as pessoas falam assim, ai, que gracinha, ela mexe com flores. E eu brinco até com as meninas da minha equipe, em que a gente trabalha 90% com logística, 90% com planejamento e 10% com bom gosto. Entendi. E com psicologia, imagino também, né? Também. O cliente, né? Trabalhar com o sonho de um cliente, trabalhar com algo que tá ali no imaginário, que tá dentro da cabeça do cliente. A gente tentar trazer isso para fora, trazer para um papel e depois para uma materialização em um dia. Que normalmente é o dia mais importante. Impressionante. Né? Porque você trabalha, imagino eu, que uma boa porcentagem do teu negócio venha de casamentos. A gente tem um lado social, que são os casamentos, os 15 anos, muito grande. E tem também o lado empresarial. O empresarial, ele já é mais prático, né? Ele mexe ali, a gente tem essa paleta, a gente tem esse budget, a gente tem essa conversa. Essas limitações aqui. Isso. E às vezes a empresa faz vários eventos durante o ano. E o social não, é um sonho, é um dia. Então a gente tem que pegar aquele dia mesmo e transformar. E o social, às vezes a gente fica um ano planejando junto ao cliente, junto à noiva, junto a debutante, aos pais do debutante, também cerimonial, cerimonialista entra, assessor. E aí a gente fica um ano ali planejando para executar em pouquíssimos dias. Então, por isso que eu falo que é uma logística. E a gente tem que fazer essa logística muito bem feita, esse planejamento muito bem feito,
para conseguir trazer esse outro lado, que é a materialização do sonho. Como que começa esse projeto? Você vai sentar, você que faz essa primeira reunião com o potencial cliente? Isso. Chegam os orçamentos, né, os pedidos, a maioria por WhatsApp ou através de Pedido algum de orçamento. assessor. Mas como que você quantifica? Por exemplo, um pedido de orçamento para um casamento para 300 pessoas. Qual que é a materialidade que precisa ter nesse pedido de casamento para que você possa dimensionar o tamanho do teu serviço? Então, aí a gente faz primeiro essa filtragem, se a gente tem data para atender, quanto que quantas pessoas, qual que é o número que vão ter de convidados, de logística, onde vai ser, porque vem orçamentos do Brasil inteiro. E aí, a gente tendo esse entendimento de que a gente consegue pegar aquele evento, daí eu faço a reunião para poder entender qual que vai ser o projeto. E só depois do projeto a gente consegue precificar. A gente tem um valor de projeto. Você cria o projeto ou você se encaixa num projeto de uma empresa que já… Não. Desculpe, eu nunca me casei, então eu não sei absolutamente nada sobre esse mercado. A gente chega, e a maioria dos clientes chegam igual você. Eles não sabem nada, eles chegam e falam, e aí, o que a gente tem que fazer, como que funciona? Então é muito importante essa primeira reunião exatamente para isso, para a gente poder ensinar qual que é o passo a passo, qual que é o script que ele vai seguir. E aí a gente pega e faz do zero. Então eu pego e faço o projeto, a minha empresa a gente consegue fazer do projeto do zero. Então a gente faz todo o layout, o 3D, a gente contrata os móveis, a gente escolhe qual vai ser a cadeira, qual que vai ser a mesa, qual vai ser o sofá. Então vai muito além de flores. Muito. E aí a gente escolhe todos os complementos de mesa, então todos os suplados, os guardanapos, o porta-guardanapo. Aí a gente escolhe também as estruturas, se vai precisar de toldo, piso, qual que é a iluminação, se é mais fria, mais quente. Então, desde todo esse projeto, a criação do zero. E aí chega na parte das flores, que também é uma parte muito gostosa, mas que também é uma parte que a gente escolhe flor por flor de cada arranjo. E que eu amo fazer isso, porque eu sou formada em design floral. E escolho cada flor do arranjo. Mas ninguém te chama, não contatam a sua empresa só para você fazer a parte de arranjo floral? Depende. Aí depende também se o projeto se encaixa dentro da empresa. Entendi. E como que você poderia dizer que é o recorte estético que você usa para dizer se um determinado projeto se encaixa ou não sobre aquilo que você sabe? Se você tivesse que definir a tua empresa hoje, você definiria ela em qual campo para você dizer, eu posso fazer isso ou não? Eu acho que porque quando você vê a decoração, ela faz parte de um todo. Então a gente entende, o mobiliário já é do local ou o mobiliário vai ser com um outro profissional. Então a gente tem que alinhar com esse outro profissional. Porque a gente não pode deixar todas as áreas separadinhas. Vai pega a flor daqui, pega o mobiliário dali, pega a estrutura dali, na hora que junta, não orna. Né? Não faz sentido tudo junto. Então, até onde a gente vai envolver o nome da empresa junto a esse projeto num todo. Então, por isso que os projetos que vêm do zero, desde a gente fazer a criação do layout até a entrega do evento pronto, são os projetos que se encaixam mais… Você fica mais confortável, né? Dentro do que é o escopo. Tá tudo bem harmonizado, tá tudo bem dentro de uma linguagem própria. Isso, pra gente poder criar toda a identidade, porque é uma criação em que cada detalhe faz diferença. Então, o porta-guardanapo, o menu, tudo isso faz parte do visual, faz parte da decoração. Então, a gente tem que entender qual que é essa montagem mesmo, para a gente poder fazer com que tudo converse, tudo fique lindo, do jeito que o cliente sonhou. Mas é muito difícil, sabia? Aparecer um cliente que vai desmembrando, assim. E principalmente como a empresa oferece isso, o projeto desde o zero, a maioria já chega com… um projeto fechado. Né? Para fechar o projeto inteiro. Mas aí qual é o tipo de informação que você precisa colher da cliente ou do cliente? Você fala com homens ou é muito raro? Não, fala. Tem você fala com o noivo e com a noiva? Tem alguns noivos que até assumem. Tem noivos que assumem toda essa… noivos que assumem. Mas é raro, imagino eu. É raro, a maioria são as noivas que vêm, elas já têm essa bagagem, assim, essa construção, né? né, da sociedade, de que tudo é
ela já sonhou com aquilo. Mas tem muitos noivos que andam assumindo principalmente essa parte de elaboração, de orçamento, de ser mais... Da parte do planejamento, né? Mas vem alguns. E normalmente o briefing chega como? É o que você pergunta pra pessoa, como que você sonhou esse dia? Como que você recolhe as informações necessárias para você desenhar o cenário e os tempos e movimentos e tudo aquilo que vai tocar o teu cliente final? Você pergunta, como que você sonhou esse dia? Se alguém falar, eu sonhei ter um casamento gótico. Você já teve algum briefing muito esquisito que você falasse, eu acho que isso eu não vou conseguir fazer? Eu tento entender ao máximo. Eu adoro gente, eu adoro conversar, eu adoro essa primeira reunião, eu adoro saber, entender do casal, por que eles escolheram aquele local, porque eles já vêm com o local ou alugado, ou vão casar em casa, eles já vêm com o local definido. Então, por que eles escolheram ali, qual que é a história? Com o local. O local, o número de convidados e a data. Essas são as informações mínimas que você precisa ter. A data principalmente para ver se vai entrar agenda, dentro da nossa agenda. Normalmente você vê que essas pessoas se planejam quanto tempo antes do evento? Depende, a maioria assim, casamento eles já começam a sondar quase um ano antes. Um ano antes, o tempo ideal. Não, na verdade a gente pega evento assim, ainda mais empresarial, tem empresarial que chega de uma semana para outra. E a gente atende. Mas o casamento mesmo em si, que são vários fornecedores que eles contratam, desde bar, buffet, tudo isso, vem um planejamento aí de quase um ano. Entendi. Quase um ano, 6 meses, no máximo, assim. Aparecem uns casais que vão casar daqui 6 meses. Tá, esse é o mínimo tempo necessário para você conseguir. Conseguir, a gente consegue. Consegue tudo, consegue mas tudo. Sem enlouquecer, sem ganhar uma úlcera. Mas assim, a maioria, eles mesmo, como é uma inexperiência, uma coisa nova, e eles já sabem que eles têm que se programar, então vem com um período maior. E aí você já tem o local, você tem o número de convidados e você tem uma data. E qual que é a próxima pergunta que você faz? Aí eu começo a entender qual que é a história, o que eles sonham. E uma coisa que eu aprendi, assim, durante toda a minha experiência com eventos, é perguntar e pedir referências. Então, por exemplo, às vezes ela fala assim, eu amo cor-de-rosa. O cor-de-rosa que tá na minha cabeça não é o mesmo cor-de-rosa que tá na cabeça dela. Lógico. Então, eu não posso assumir que ela gosta de cor-de-rosa e seguir com isso. Então, a gente tenta trazer o máximo do visual, que eu acho que é uma das sacadas mais importantes, tipo assim. Tipo moodboard de Pinterest. Isso, tanto dela trazer pra gente, quanto a gente entendeu e na hora da gente fazer a apresentação do projeto, a gente traz o 3D, a gente traz todos os móveis que a gente escolheu, a gente traz a paleta de cores desenhada, porque é muito difícil você tirar da cabeça da pessoa, principalmente uma pessoa que às vezes não tem contato nenhum com decoração, o que ela gosta, exatamente o que ela sonha. Então, a gente trazer essa materialização é muito importante. Você já parou para pensar? A gente lida com um sonho, né? Assim, é um momento, um dia único. Um dos dias mais importantes na vida de uma pessoa, no percurso de uma pessoa. Sim, né? E tem gente que realmente sonha com isso, assim, a vida inteira. Tem casal que, a gente não sabe ainda onde vai morar, mas a gente já tá planejando a festa de casamento. E é uma coisa muito doida, né? Porque as pessoas colocam uma quantidade de dinheiro infinita. Esse é um mercado que é tipo... Eu imagino que hoje em dia, até por conta de crise e tudo mais, ele esteja um pouco mais espartano, por assim dizer, mas é um mercado onde as pessoas investem o que elas têm e o que elas não têm, né? Às vezes deixam de viajar por anos, compram uma casa menor, porque um casamento muitas vezes ele envolve um nível de investimento alto. Sim, sim. Né? Você está alimentando 300 pessoas, 400 pessoas, 200 pessoas, você está dando bebida, você é julgado pela bebida que você recebe. Até agora, ultimamente, começou a viralizar no TikTok, eu vi isso outro dia. Um cara que foi convidado para um casamento, só que tinha uma lista de presentes com os valores dentro de uma loja. Então não era bem um convite, era uma transação financeira. E ela a noiva falava pro cara, olha, eu tô pedindo, era um conjunto de panelas, nesse caso específico desse vídeo que eu vi, de R$700. E aí a pessoa que tinha sido convidada foi desconvidada, porque era mandatório que ela comprasse um produto naquela lista, o que eu acho bastante desagradável, né, diga-se de passagem, mas
ela foi desconvidada. Ela falou: olha, se você não puder ir, tudo bem, eu passo esse convite para uma outra pessoa. Então é uma maneira de você amortizar o investimento que você tá fazendo no teu casamento através dos presentes que você… É uma Meu transação, né? É uma transação financeira. Olha, eu tô investindo 300, 400, 500 reais por pessoa, porque nunca vai ser menos do que isso. Às vezes chega até muito mais, né? Sim. Eu tô falando 500 reais, é um casamento bem barato, né? Eu acho que, hoje assim, Hoje em dia, em depende… média, qual que é o número, qual que é o valor confortável por convidado? Hoje em dia, eu diria que um casamento, assim… Tô falando… Não, médio. Não tô falando do grande evento do ano. Eu tô falando de um casamento médio. uns 1.500, 2.000 por cabeça. Por aí, né? Mínimo, pra você conseguir chegar bem, assim, para as pessoas falarem: nossa, eu fui num casamento incrível esse final de semana. Mas eu acho que assim… Nossa, é muito dinheiro, gente, pelo amor de Deus. Só de família já seriam umas 50 pessoas. Mas tem muitas possibilidades de você fazer um casamento. Você já se casou? Casei no civil. Mas nunca… Você sabe que eu sou aquele… Como é aquele ditado? Casa de ferreiro, espeto de pau. Isso, casa de ferreiro, espeto de pau. Eu sou noiva pandêmica. Ah. Então eu tive que adiar o meu casamento. A gente se casou no civil. E aí no ano seguinte, que foi o ano pós-pandemia, que todos os eventos se juntaram, porque a gente teve um momento na área de eventos muito complicado, que todo mundo quis casar, pararam né? Todos os eventos. Sim. E depois, no ano seguinte, juntaram todos os eventos. Então, assim… Os que não tinham sido interrompidos durante a pandemia, né? Você tá falando de não dormir, assim, realmente era uma loucura. Eu tinha, às vezes, vários eventos. Um em Uberlândia, um em BH, o outro aqui. Então, a gente ficou louco. E eu não tive tempo pra fazer o meu. Mas nem marcou? Eu deixei sem data, falei com meu marido, não, vamos esperar, porque eu preciso casar as outras pessoas, depois a gente se casa. E ele não te cobra nada até hoje? Ele me cobrou o civil, aí a gente foi no civil, assinou o contrato, fez um jantar super restrito também, porque estava na pandemia, então foram os meus pais, os pais dele e nossos irmãos, e enfim, assim, então, mas a festa vem, tá? A festa vem? Vem! Você gosta de uma festa, né? Adoro! Você fica em todos os teus casamentos? Todos os casamentos dos seus clientes, você fica? Não, eu entrego. Você entrega e vai? Entrego. Esse foi até um dos motivos que eu entrei nesse ramo da decoração. Eu trabalhei já com produção de eventos. Trabalhei quando eu entrei e falei, quero trabalhar com eventos. Daí eu fui atrás de uma produtora. E que era até uma produtora que trouxe o show do Red Hot Chili Peppers pro Brasil. E aí eu acompanhei essa montagem. E é uma loucura, porque você fica de madrugada, você fica ali naquela pilha, vira noite e tudo mais. E aí eu fui entendendo qual que era as outras áreas dentro do mercado de eventos. E a decoração, que sempre foi uma coisa que você falou das plantas, sempre foi uma coisa que eu tinha esse contato, do belo, das flores. E aí eu falei, gente, isso une a minha paixão com eventos e une com esse outro lado, e você entregar a festa. Então, final de semana, às vezes, o casamento é 4 horas, então 3 horas da tarde eu entrego o casamento. E aí o assessor assume a festa e parte daí. Você já teve que voltar em algum casamento? Você entregou e teve que voltar? Não. Porque deu alguma coisa de errado? Não, já tiveram vários imprevistos em montagem, né? Imprevisto nosso dia a dia. É nosso dia a dia. A gente faz um planejamento, faz 500 documentos, a gente faz arquivo de logística, arquivo de montagem, pega CPF de todo mundo que vai entrar. Se é um residencial em condomínio, a gente tem liberação na portaria, não sei o quê. É uma loucura. Tem vezes que em uma montagem eu coordeno 200 pessoas. Não. Então, assim, e como um maestro mesmo, eu tenho que fazer o pessoal da flor, o pessoal do mobiliário, todo mundo fluir, porque se o cara do tapete não chega, a gente não põe a mesa, daí o pessoal não vem a flor, aí não tem o suporte, não tem o docinho, não põe o aéreo. Então, ninguém pode atrasar, ninguém pode errar. Um lustre, ou algum pendente. Então, assim, a gente coordena todo mundo para fazer com que dê certo. Mas sempre tem imprevisto. Sempre. Não teve um evento assim que não… E já teve algum que deu muito errado? Já.
Me conta o teu pesadelo. Você pode falar sem dar nomes? Claro, porque no final deu certo. Tem uma coisa que eu falo, Facundo, assim, que é... Tudo que você canaliza a energia, acontece. Então, o problema tá ali, o imprevisto tá ali. Se você ficar canalizando a energia no problema, ele vai piorar. Então, aconteceu, eu sou aquela pessoa que fala assim, o problema tá aqui, canaliza na solução. Eu sou essa pessoa, principalmente em dia de montagem, canaliza na solução. Porque se você ficar focado no problema, ele só vai aumentar. Por conta própria, não né? vai. E às vezes você precisa tomar decisões duras, drásticas, dolorosas. Mas você precisa tomar essa decisão, porque esse é o lugar da pessoa que tá liderando, né? Esse é o lugar da pessoa que tá responsável. Sim. Como maestro de uma operação, maestrina, eu não sei o nome, o feminino de maestro, enfim. Mas como uma pessoa que tá coordenando uma operação complexa, em algum momento você vai ter que tomar, se as coisas estão saindo do previsto, saindo dos trilhos, descarrilhando, você vai ter que tomar em algum momento uma decisão dura. E você tem que tomar essa decisão pelo bem de tudo, de toda a operação. Sei lá, demitir alguém, ou trocar um fornecedor. Decisões que são, muitas vezes, difíceis de serem tomadas. Sim, né? E no dia de um evento você tem que tomar essa decisão difícil e rápida. Porque você não tem muito tempo, você tem que entregar. Você tem prazo para entregar aquela festa pronta. Então, por isso que eu falo que o planejamento ele é fundamental. Os 90% do planejamento ele tem que ocorrer durante todo o processo para que no dia a gente evite o máximo possível desses imprevistos. Mas, sim, já teve um evento em que um casamento que a gente estava fazendo em Uberlândia. E ele começou com 250 pessoas. E aí, 250 convidados... cabia num salão de festas. Chegou um mês antes do evento e a noiva é uma fofa, uma menina muito queridinha, assim. Ela chegou, sentou comigo e com a assessora. Então agora são quintas. Exatamente. Ela com essa voz, assim, toda fofa, virou e falou assim, olha, é que meu pai acabou convidando, meu sogro também, e agora o nosso casamento virou 550 convidados. Um mês antes? Um mês antes. E aí eu falei, tá, mas pera. Não cabe lá no salão. E a assessora falou, mas não tem outro salão também. Um mês antes do casamento. E Uberlândia não é uma cidade que tem milhões de opções. Então, assim, vamos focar. O que a gente vai fazer? Eu falei, dá pra gente construir um anexo. Então, vamos construir. A gente construiu mesmo, do piso ao teto. A gente pegou o jardim, daí eu fiz o piso. Um mezanino. Dinheiro não era problema, né? A gente investiu, Lógico, mas né? também quando você tem um casamento de 250 que transforma em 500, você imagina que tem buffet envolvido, tem bar, E vocês construíram um anexo? Um anexo. Temporário, obviamente. Né? Só construiu para o casamento, depois desmontou. E aí... E como que você fez para que os dois espaços se comunicassem? Porque os convidados não se sentissem em dois eventos diferentes. A gente uniu, pegando a parte do salão com a varanda e construiu essa área que era do jardim, o anexo. Então parecia até, a gente segue muito a arquitetura do local, eu faço muito residencial. Então a ideia é sempre seguir a arquitetura para parecer que aquela estrutura faz parte da casa, faz parte do salão. E aí a gente estava montando esse casamento, um dia lindo, ensolarado. E acabando de puxar o todo. Puxar o todo é porque a gente coloca o todo e vai puxando até fixar ele na estrutura toda. Não tô brincando, apareceu uma nuvem, tipo Família Addams, em cima do salão. Sabe a chuva do Lollapalooza? Sim. Foi na mesma época. Eita. E aquela chuva caiu. De repente, assim, o sentimento era que a minha alma tinha saído do corpo e voltado, assim. Aí eu falei, todo mundo junta, força-tarefa, começa a arrastar os móveis e Mas tirar. A tenda não estava montada? Não estava puxada toda. Ai. Só que os móveis já estavam. Ai, meu Deus. E aí a gente começou a tirar tudo, tira tudo. E aí aquela força... Mas o piso já estava colocado? Já estava colocado com carpete. Não. E aí eu já passei a mão no telefone e comecei a ligar pro pessoal que é o pessoal de uma limpeza. E eu falei, olha, vocês têm aquela máquina que puxa aspira água. Temos, então manda todos os seus meninos pra cá.
E aí foi assim, e nisso os outros meninos, que eram os meninos do toldo, já subiram e começaram a No puxar meio da chuva. com a chuva mesmo. E aí conseguimos puxar o toldo, voltamos, conseguimos secar, voltou com o móvel todo pro lugar. Sabe quando passa? Eu olhei pra cara da assessora, a gente entrou numa crise de riso. E aí eu falei, eu acho que a gente tá aliviada. Jesus, mas não é pra outra coisa, Mas né? tem. E tem uns vídeos, porque o social media ainda ficou filmando. Então, assim, tem os vídeos de todo mundo se movimentando. Por isso que a equipe, nesse momento, é muito importante também. Se trabalhar com fornecedor que você já conhece, que já tem afinidade, que já trabalha junto com você. Essa é aquela hora que o maestro... a maestra vira para todo mundo e fala, vamos unir forças para aquele momento, para aquele objetivo, que é fazer o evento dar certo. E aí garçom entra, todo mundo. E é muito interessante isso que você tá falando, né? Porque normalmente a gente vê fornecedor, eu tô te falando assim como uma ideia geral de um negócio, né? A gente vê um fornecedor como alguém que tá no campo oposto, né? A gente sempre culpa o fornecedor por alguma coisa, quando sai algum imprevisto. E você tem que ser muito aliado do teu fornecedor. Muito. Da mesma maneira, você tem que pensar fornecedor como os seus colaboradores numa comunidade estendida. Porque eu também, sem os meus fornecedores, eu não sou ninguém. E os fornecedores que eu tenho, eu vou seguindo, vou levando pelo resto da vida, porque uma vez que você descobre um bom fornecedor, nossa, eu indico para todo mundo, faço propaganda, quero que a pessoa trabalhe ainda mais. Porque encontrar um bom fornecedor, um fornecedor no qual você pode depositar confiança, é tão raro, né? Sim. Eu falo que eu e os meus fornecedores, a gente tá 100% alinhado ali e eu indico eles, né? Eu também. Então eu coloco eles no meu projeto. Então eu realmente tenho que ter essa confiança, essa via de mão dupla, porque eu tenho que indicar ele para daqui a um ano. Então, daqui a um ano, o fornecedor que eu vendi aquele móvel, ele tem que me entregar aquele móvel com Sim. aquela qualidade, com aquele acabamento, com aquele tecido, aquela cor. Então, assim, eu sou muito aliada dos meus fornecedores e eu trabalho só com os fornecedores, assim, que eu realmente tenho essa confiança, não só da estética, mas também da logística, da entrega. A gente fez um casamento outro dia que não tinha sinal de celular na fazenda. Então, eu estava ali agarrada na minha confiança com os fornecedores de que todos iam chegar. A gente trouxe um caminhão do Rio, a fazenda era perto de Belo Horizonte, trouxe um caminhão de São Paulo, e aí era... E você não conseguia comunicação com ninguém? Não conseguia comunicação, então todo mundo estava alinhado, porque a gente faz o alinhamento de horário, de logística, e aí eu estava agarrada nessa confiança deles e na mão de Deus. E aí queria chegar e rolou, casamento perfeito, todo mundo certo, 800 convidados, deu tudo certo. Uau, 800 convidados. 800 convidados. Aí foi dinheiro, hein? Foi investimento. Investimento Mas me fala uma sonho. coisa, agora como tirando você um pouquinho do papel da fornecedora, né, da empresa que é uma facilitadora desses sonhos, né? De uma pessoa que facilita esses sonhos. Quando você está fazendo investimento, você espera um retorno de um investimento que você faz. Um retorno, obviamente, é marcar uma memória. Mas também tem outros retornos que são esperados, né? Tem o retorno social. Você percebe muito que as pessoas usam outros casamentos como comparação numa disputa social, especialmente, imagino, em comunidades ou cidades menores. Não estou falando necessariamente de Belo Horizonte, que é uma cidade gigantesca. Mas em cidades menores você vê, às vezes, alguém usar o casamento de uma outra pessoa por referência e falar, não, eu quero melhor, maior, mais potente... Porque existe uma disputa de protagonismo social em cidades menores, de famílias diferentes. Você percebe isso ou não? É uma viagem na minha cabeça. Eu acho assim, que o evento em si, ele é um momento seu, né? É uma exposição sua. E ele é, sim, um momento em que você é o centro das atenções. E que você dá uma demonstração de poder. E que você ali Seja também financeiro. proporciona para os seus convidados. Você é o anfitrião. Então, quando você tá nessa posição,
você quer entregar o melhor, e eu acho que o próprio retorno de quem oferece uma festa é a satisfação de todo mundo que ele convidou. Então eu vejo muito isso, uma preocupação muito grande dos clientes que chegam até mim em trazer o melhor e surpreender os convidados. Mas o melhor quando comparado a outros casamentos? Você sabe que eu tento evitar isso, assim? Claro que a gente já escutou, eu queria o meu evento, por exemplo, parecido com o da fulana. E eu falo assim, não, vamos trazer o que é da sua personalidade. Tem uma frase que eu falo muito com os meus clientes, é que decor é igual estilo. Ela tem que ter personalidade para ser única. Então não adianta você ficar tentando comparar, não adianta você ficar tentando trazer o mesmo evento. Mas os convidados comparam. Comparam. Você é um convidado que compara. Eu venho meu avô era de uma cidade muito pequenininha, chamada Presidente Bernardes. E é uma cidade, sei lá, de 10 mil habitantes, e isso. Então tinha o casamento era o grande evento social que a gente tinha na cidade. Era o grande evento que a cidade inteira era convidada, né? Porque com 10 mil pessoas, se você é da classe média, você vai chamar as mesmas pessoas. E eu lembro que tinha uma tia que era tipo sommelier de casamento. Ela falava qual era o docinho, que tipo de carne, se tinha churrasco, se era mandioca, se era isso, se era aquilo. Assim, eram casamentos muito mais simples. Mas ela era sommelier. Ela ia em todos os casamentos e fazia um comparativo, porque o que era servido no casamento era um atestado do poder financeiro daquela pessoa que estava oferecendo o casamento. Então eu tô te perguntando tudo isso porque muitas vezes também tem uma relação de construção de uma potência, de uma demonstração de poder social, de influência, de quanto dinheiro você pode investir. Também é uma demonstração de poder, né? O evento em si, em qualquer situação, ele é uma demonstração social, ele é uma demonstração de investimento mesmo. O evento empresarial, ele tem um retorno que é de fazer um evento para conseguir mais clientes, para conseguir mais relacionamentos, para divulgar a marca. O evento social, ele é um momento para você divulgar o seu casal, né? O casal que está fazendo. Tem muitos clientes que têm ali uma lista que é muitas vezes dos pais, dos noivos. Então tem o casamento, tem a lista dos noivos e a lista dos pais dos noivos. Então eu acho que é um momento, mas assim, eu tento trazer sempre, e eu tenho uma sorte muito grande de verdade, que eu acredito muito em energia, que eu trago sempre uns clientes que pensam muito parecido. Então, os clientes que chegam, eles querem sim surpreender, eles querem surpreender os convidados, eles querem trazer uma decoração ousada para que a tia sommelier de casamento fale, uau, que casamento maravilhoso. Mas sempre trazendo isso muito focado no casal. E durante o processo, quando principalmente um casal ele não tem esse contato, é o primeiro evento que eles fazem, eu fico lembrando eles, gente, lembra também que é importante, sim, a opinião dos convidados, os convidados amarem, mas vocês gostam disso? Isso faz parte da personalidade de vocês? Isso faz parte da construção do casal? Então vamos lá. E tá tudo bem, sabe? Você quer colocar um sofá de onça lá no meio da festa? Coloca. Vamos fazer isso com bom gosto e com uma forma de demonstrar quem vocês são. Não fiquem preocupados demais com o que os outros vão achar, né? Vão achar. O evento é seu, né? E claro que você pensa no conforto dos convidados, em receber bem como um bom anfitrião, mas tem que ter esse toque de estilo, esse toque de personalidade também. Vou fazer 2 perguntas bobinhas, tá? Mas por curiosidade mesmo. É o pai ainda que financia o casamento? É o pai da noiva? Depende. Hoje em dia já não tem mais essa tradição. Hoje não tem regra, Tem casal que Eles casal próprios, arca, tem casal que ainda são os pais, tem casal que ainda é o pai da noiva, que era uma coisa antigamente, mas isso é muito antigo, né? Assim, eu acho que... É quase tribal, né? Mudou muito. Mas tem de tudo. Cada casal é único, cada cliente é único, porque a gente também não se limita a casamentos, então a gente tem ainda os 15 anos que Hoje você dividiria o seu negócio em qual porcentagem? Social e empresarial? Social empresarial. Hoje o social ocupa quantos % do teu faturamento?
Hoje o Representa. social, ele representa 70-30. 70-30. Isso. E dentro do social, quanto é casamento e quanto é Meio a outros meio. eventos? A Meio gente faz meio. muito 15 anos. Minas Gerais tem uma tradição muito grande com 15 anos. Então, ainda tem as debutantes, assim. E Eu não eu vou dar adoro. festa de debutante pra minha filha, não. E é legal que É uma elas coisa estão meio trazendo. esquisita, né? Festa de debutante. Eu tô pensando aqui comigo. É a hora que você apresenta a mulher pra sociedade, né? Normalmente a hora. Não, eu tô falando assim, da tradição antiga. Sim, a tradição era o debutante. Eu tenho uma criança, agora eu tenho uma mulher em casa e, portanto, eu estou oferecendo a ela potenciais pretendentes. Mas isso acabou. Não, óbvio que acabou, né? Porque 15 anos ainda é uma criança. Mas, né, ainda uma criança. Não é uma criança, mas é uma mulher em formação, ainda tá num processo. Por que você gosta tanto de festa de debutante? Porque elas conseguem ousar, elas criam, né? E elas trazem tendências tecnológicas e elas falam, não quero nada de flor, eu quero tudo cenográfico. E elas escolhem, e elas são cheias de opinião, essas meninas, essa geração que tá vindo, elas são meninas muito pra frente, muito espertas, assim. Então eu adoro e eu lido com elas muito bem. Então eu adoro essas criações, esses projetos ousados também. Qual foi o projeto mais interessante que você já fez do ponto de vista que você fala assim, nossa, isso foi completamente fora da minha linha e eu amei fazer o resultado? Todos os projetos são muito legais, mas teve uma de 15 anos que ela trouxe, sim, uma ousadia tecnológica. Ela falou, eu quero minha festa realmente muito tecnológica. E aí a gente criou a boate, o palco, saía um painel de LED, vinha por cima da boate toda e descia vou falar aqui, mas como se fosse uma cachoeira no meio do bar, mas todo de tecnologia. Mas eram painéis fixos. Painéis fixos de LED e a projeção mapeada igual a exposição de Van Gogh. Sei. E aí a gente mapeou um tubo no meio do bar que descia, que parecia que era uma cachoeira. Então o tema dela era isso, água, cristais, a festa era toda azul e daí descia esse no meio do bar. No meio, um bar circular. Mas não vendia álcool, não distribuía álcool? Aí a assessora põe pulseirinha. Entendi. Eles entram, a festa de 15 anos mas ela tem as pulseirinhas de quem é maior de idade. Entendi. E é uma festa, tem muito adulto também, né? Tem os convidados dos pais e tudo mais. Mas eu adoro. E o 15 anos, ele traz um tema também, o temático. Eu adoro criar, assim, eu me envolvo na história Quais delas. são os temas que você ouviu, assim, recentemente, que você... Por onde tá a cabeça dessa geração? TikTok. Mas o tema não pode ser TikTok. Tem umas que falam tema assim, TikTok? Eu quero fazer um tema, a minha festa ela seja toda dançante, aí faz a apresentação de música, faz cenários, dança com as amigas. Cenários fotografados. Todos, instagramáveis, né, os cenários para foto, mas a gente já fez tema com Grécia, com flores, jardim, borboletas e tem tudo. A minha filha ela vai fazer aniversário agora no sábado. E é um aniversário. Decoradora já tem. Já tá tudo tempo. pronto. Não, mas é coisa de pequena, assim, pra, sei lá, 30 crianças. E é engraçado que até ano passado ela construiu os temas. Então ela já fez um aniversário ali no Teatro Municipal, né, no meu bar, lá no Bar dos Arcos, que o tema era o Fantasma da Ópera. E era assim, uma loucura, porque tinha que contratar ator pra ficar... Bom, mas eu adorava fazer isso, né? Filho, a gente realiza qualquer sonho. Mas agora ela falou que não quer mais fazer tema, que tema é cafona. Vai voltar com 15, provavelmente, a querer fazer festa. E é engraçado, porque eu acho que agora que ela vai fazer 11, ela não quer mais fazer aniversário. Talvez o de 15 seja marcante, mas os próximos eu acho que ela vai desencanar. É que começa a entrar nos 15 anos, elas começam a frequentar as festas dos 15, né? E aí começa a ir na festa da amiga e tal. E é um momento muito, assim, deles, da celebração. E, de novo, é uma ousadia sem fim, eu adoro. Me conta uma coisa, voltando pro assunto das flores. Como que as flores entraram na sua vida? Primeiro você fez design, né? Se não me engano. Design floral. Design floral. Me conta um pouco da tua relação com as flores e como que as flores entraram na tua vida. As flores entraram depois na minha vida.
Primeiro, eu formei em publicidade Eu vi. na PUC, né? PUC Minas. E daí eu comecei eu sou uma pessoa muito ativa, muito agitada e eu adoro trabalhar, eu adoro pôr a mão na massa, assim. Talvez por isso, né, essa paixão por eventos, para ver tudo materializando. E aí eu comecei a fazer estágio em várias áreas. E algumas eu amei, outras não. Então, fiz estágio de eventos, fiz estágio de agência, fui indo. E aí eu entrei em marketing esportivo. Marketing esportivo? Por que marketing esportivo? Na MRV. Foi uma oportunidade, eu queria estar dentro de uma empresa que era grande. E eu me envolvi muito, assim, na área e... eu tinha um diretor na época que ele era muito aberto e ele foi muito fundamental, assim, para eu poder... Eu entrava na sala dele, perguntava sobre as outras áreas, eu queria entender. E aí ele foi me envolvendo em inteligência de mercado. Falava, olha, eu vejo muito o seu perfil dentro da inteligência de mercado. E foi esse envolvimento, quando eu formei, ele me colocou dentro da área de inteligência. Com 21 anos eu já estava na coordenação. Então eu tinha contato com todas as regionais do Brasil, tinha contato direto com todos os gestores e foi aí que eu aprendi essa outra área, que é essa área da logística, essa área das planilhas, essa área do contato de liderança. E aí eu falei assim, preciso aprimorar meus estudos. Aí eu fui fazer pós-graduação em gestão de negócios no IBMEC E aí eu tive uma das decisões, porque como na vida, né, a gente estava falando, tudo são decisões. Daí eu tive a decisão, falei assim, eu quero muito empreender. Mas por quê? Por que você estava insatisfeita no seu trabalho? Não. Inclusive, lá era uma grande oportunidade de crescimento interno. O meu pai também, na época, foi uma das pessoas que sentou comigo e falou assim, olha, pensa, porque lá dentro, né, você consolida uma carreira. O meu diretor, na época, falou, mas você pode ter uma coisa super estável aqui dentro. E nenhum dos dois me convenceu, porque eu queria me jogar mesmo. Eu queria esse lado empreendedor, eu queria me jogar. Mas você já teve a ideia e depois falou assim, não, eu quero montar essa ideia? Ou você falou, não, eu quero empreender e preciso encontrar meu caminho? Eu quero sair, eu quero buscar meu propósito, eu quero sair, eu quero entender o que eu vim aqui. E aí foi quando eu voltei para aquela ideia dos eventos, que eu já tinha feito o estágio. Eu falei, cara, eu adoro eventos, né? Vamos entender aqui. Aí eu também fiz marketing e business e também foi uma pulguinha que eu tive atrás da orelha de falar, poxa, é muito legal o business, né? Realmente é um se jogar. E aí eu comecei a trabalhar com essa produtora para entender, que foi a do Red Hot. E aí eu Então você se desligou da empresa onde você estava? Me desliguei da empresa e falei, eu quero me jogar em eventos e eu quero aprender o empreendedorismo, eu quero trazer isso para minha veia. E eu sou uma pessoa que busca muito, que vai muito atrás. Então eu batia nas portas e tal. E aí trabalhando com eventos, eu falei, agora eu achei. Eu entendi que eu gosto do belo, da decoração e que o meu viés é aqui de trabalhar, ter a minha empresa. Eu vou me jogar. E eu fui estudar design floral. E por que design Inglaterra, floral? Porque aí foi a minha chance de aprender decoração. E por que pelo viés das flores? Porque você poderia ter estudado design de interiores. Sim, mas por que as flores? Porque ela trazia mais essa parte dos eventos. Você já sabia que você queria fazer eventos sociais, esse tipo de coisa? Eu queria aprender sobre eventos. E esse curso que eu fiz na Inglaterra, ele trazia tanto o design das flores, quanto o backstage de eventos. Então, eu comecei a unir essa paixão. Voltei e falei, tá bom, bora começar a trabalhar com isso. Falando um pouquinho do curso de design de flores, o que você aprende, assim? Qual que foram os ensinamentos que o curso te trouxe? Quanto tempo foi? 2 anos? 1 ano? 1 ano. E o que você aprende em 1 ano de design de flores? Como usar as flores com o objetivo de alterar o humor, de elevar um determinado evento? O que você aprende? De transmitir mesmo essa questão da personalidade. Então, a gente aprende a desenhar mesmo um arranjo. Essas flores aqui deixam um arranjo mais romântico. Então, você vai conseguir trazer, através das flores, da decoração,
uma vibe mais romântica, aí eles te ensinam a trazer quais materiais, quais elementos combinam com aquela flor romântica, o estilo do arranjo, o tamanho das flores, tudo isso vai mudando. Então, você tem um arranjo que é mais descabelado, é um arranjo mais solto, dá uma vibe mais leve no ambiente. Aí você tem um arranjo que é mais estático, mais podado, que é mais clássico. Então, todos esses movimentos que você vai trazendo da decoração para transmitir essas personalidades. A rosa ainda é considerada romântica ou isso já ficou no passado? Tem ainda. Você gosta de rosa? Gosto de rosa. A minha flor favorita chama rosa inglesa. Ela é a rosa, só que ela é mais petalada. Ela é maior, Gordona, assim. Né? Eu já vi ela também. ela é linda. Mas ainda tem, né? Eu sou um fã de orquídeas. Lindo. Eu amo orquídeas. Eu não sei se é por conta delas serem sazonais. Eu tenho uma orquídea que fica no meu jardim e que ela nasce no tronco de uma árvore que tem ali na minha casa. E bem no entroncamento, assim. E ela aparece uma vez por ano sozinha, do nada. Ela aparece ali. E ela virou minha companheira. Há 15 anos ela floresce numa determinada época do ano, nem sei qual é a época, mas ela é meio selvagem, assim, ela aparece e desaparece. Maravilhoso. Você não joga um adubo, nem nada, ela tá ali, né? Tá ali. Tá em simbiose com a árvore. Porque ela dura, se você amarrar na árvore, né? Ela tá assim, em simbiose com a árvore, ela brota da árvore do nada. Eu amo. Eu adoro orquídea. Acho que é a minha flor predileta, assim. Não sei, é uma flor? É uma flor. Pode se chamar de flor. Sim, ela é linda. Eu amo orquídea também. E eu tem acho muitas, né? Tem várias espécies. E eu acho ela linda quando ela tá até com a raiz também. Sim. Então, a gente usa muito a flor de corte, né? Que são aquelas flores que você corta e faz o arranjo. Mas trazer a orquídea com a própria raiz para decoração é lindo. E é uma forma também, depois dos noivos, dos convidados, de todo mundo reaproveitar a flor. E por que a orquídea é tão cara, Lu? Tem produções, né, de orquídeas, assim. E é engraçado você tocar nesse assunto de preços e de tudo mais, porque as pessoas acham que a gente corta da natureza, né? Não, elas são... Elas são feitas, produzidas em fazendas, em estufas e... Como qualquer outro... É um business e é gigante, né? E abastece o Brasil inteiro e mandam flores. Olambra ainda é o grande fornecedor. Olambra é o grande fornecedor. Você busca muita coisa em Olambra? Eles distribuem para as regiões do Brasil. E eles trazem... Tem muitos fornecedores que vão em Olambra, buscam e a gente compra dos fornecedores. Ah, entendi. Que são intermediários, né? Sim. Porque então a gente faz o pedido de flor, e eles buscam lá. Mas é uma coisa incrível, assim, movimenta famílias, né? Alimenta famílias, gera emprego e tudo mais. Mas muita gente ainda tem essa ideia de que a gente corta da natureza. É mesmo. Talvez porque eu visitei Olambra e percebi que são verdadeiras fazendas, assim, estufas gigantescas. Você pode visitar Olambra. Aliás, é um passeio super que... É uma cidade muito simpática, Olambra. Você come bem, você passa perto aqui de São Paulo, então você passa um dia gostoso em Olambra. Eu fui com a minha filha quando ela era muito pequenininha, eu tenho uma imagem linda dela, assim, numa estufa, com as flores, assim, brotando, sabe? As flores desabrochando. E ela no meio da estufa. Eu tenho essa memória, assim, essa foto que eu fiz dela no meio das flores. Tem muita gente que vai pra fazer foto, né? Sim, tem até lugares que você vai, especialmente girassóis, campos de girassóis. Tem pessoas que vão e fazem, tipo, tem ensaios, ensaio em campo de girassol. Mas é lindo, né? É lindo. É lindo. Um pouco fake às vezes, né? Porque você vê filas e filas assim de pessoas para tirarem foto num campo de girassol. Mas é um pouco da coisa do fenômeno do instagramável, né? Que todo mundo quer fazer. Porque você fotografar num campo de girassol tá em tantas imagens no imaginário popular, do cinema e tudo mais, que as pessoas... Pinterest. Exatamente, que as pessoas querem se sentir como protagonistas de filmes românticos, tirando fotos nesses lugares. E aí, qual que foi o teu primeiro evento? Aí você montou tua empresa? Isso, aí eu entrei, eu tinha o quê? 25 anos, quando eu falei, agora eu vou empreender e vou trazer a decoração para minha vida. E aí a gente sempre começa com eventos pequenos e vai crescendo e vai conhecendo outras pessoas, outros fornecedores, parceiros. E mas é uma qual jornada. que foi o teu primeiro evento? Como que você conseguiu descolar o teu primeiro evento?
A amiga da minha mãe. Foi a amiga da tua mãe que jogou o casamento dela nas suas... Era uma mesa, ela ia receber o pessoal de vinhos e ia fazer um evento para sommeliers. Pessoal, eles são uma entendedores, confraria. colecionadores, isso, a palavra era essa, confraria e tal. E aí a gente fez uma mesa que era toda com flores e uvas e tal. E agora, depois a gente assinou os eventos da família sempre, os casamentos, vamos fazer o casamento da filha, enfim. Então começou com essa mesa. É um carinho, E aí foi se desdobrando, porque eu imagino que seja muito de boca a boca, né? O teu business é um business que é um business de confiança, né? Sim. A pessoa deposita uma confiança muito grande em você. Sim. Então é muito por recomendação. Sim. Imagino que o teu trabalho seja mais... Você faz trabalho ativo de captação de lead, clientes ou não? Eles chegam até você por recomendação? A gente faz de tudo, a gente não fica esperando, né? Então a gente faz principalmente relacionamento com cerimoniais, assessores, a gente relacionamento com marcas, com clientes também. Você faz eventos exclusivos para cerimonialistas? A gente faz sempre encontros e tá movimentando. Eu acho que você não pode ficar parado. A gente é muito ativo também nas redes. Eles são muito disputados, esses profissionais? Depende, assim, eu acho que tem também aquela questão da confiança do fornecedor e de já montar também as equipes. E um cerimonial, ele já sabe muito bem direcionar o cliente. O cliente chega, eu tenho um estilo assim, eu queria fazer um casamento assim, então vamos direcionando. Então, a gente tá sempre ativo ali, mas o boca a boca, assim, ele é muito importante. E o evento entregue é muito importante. Eu tenho muitos clientes que eles continuam meus clientes sempre. Então, a gente faz desde o casamento, aí depois tem a formatura do outro filho. Você já fez alguma festa de debutante de um casal que você casou? Eu já fiz festa do filho do casal que eu casei. E fiz também a formatura e agora eu vou fazer o casamento. Jura? Que demais. Então você vai acompanhando, né? Espero acompanhar as famílias aí sempre. Pô, que demais. Você vai acompanhando a progressão, né? No arco do tempo das pessoas. É muito legal, mas a gente vai se sentindo meio velho também. Mas é inevitável. Poderia ser pior, você poderia estar morta. Ia ser bem pior. Envelhecer tem isso. Não, tô envelhecendo, sorte a tua, né? Porque o contrário poderia ser bem pior. Jovem, eternamente, a gente nunca vai ser. É, verdade. Então, mas aceita que dói menos. Aceita que a gente vai casar as debutantes depois, aceita. Eu tô numa fase aceita que dói menos. E se mantém curioso, se mantém vivo. Eu acho que você começa a envelhecer quando você fala, não, porque no meu tempo, ou porque a juventude de hoje, aí você ficou velho imediatamente. Né? Negando as gerações que estão chegando. Você tem que se aliar a elas. Tem, super. Sempre. São elas que carregam o futuro e pior, são elas que têm que lidar com as nossas cagadas, né? Dentro da sociedade. Elas que estão pegando, por exemplo, por conta... A gente teve que lidar com a geração mais velha também, com o excesso de consumo, com o consumo irresponsável, excesso de plástico. E a gente tá vivendo tempos desafiadores, né? Sim. Por conta de problemas que não fomos nós que geramos. Sim. E eles também vão ter que lidar com os nossos problemas. Enfim, com certeza. Respeite os mais jovens. Eu não tenho uma tendência a respeitar... Eu não tenho essa coisa de respeitar os mais velhos. Simplesmente pela idade. Porque tem gente que fica pior com os anos. Então eu não respeito os mais velhos. A pessoa é uma pessoa já de muita idade, eu vou respeitá-la simplesmente porque ela é uma pessoa que tem 80 anos. Não, eu não vou. Não é um juízo valorativo você ter chegado até os 80 anos. Não quer dizer que você merece respeito por isso. Você merece respeito desde que você me trate bem, que você trate as pessoas à sua volta bem. Agora, se é uma pessoa que é idosa e maltrata as pessoas à sua volta, em nenhum momento eu vou respeitá-la. Simplesmente pelo fato dela ter muita idade. Tem uma paciência por trás. Não tenho paciência. Não tem que ter, sabe? Especialmente com algumas pessoas que são insensíveis com as outras. Eu não tenho, mas porque eu fico pensando o seguinte: a pessoa tem 80 anos e não aprendeu até os 80 anos,
Não vai aprender mais? Não, Por que mas- que eu vou ter paciência? Mas não é você que vai ensinar, deixa ela. Ah, então eu deixo ela bem longe de mim. Mas que você ela sabe exista que essa questão da paciência é uma virtude que eu tenho muito, assim. Ah, deve ter mesmo. Eu não tenho nenhuma. e Já eu- carburei toda a minha. Se não podia mexer, então, com decoração. Porque eu falo que, às Não, vezes, não eu posso. sou muito terapeuta. Com todo respeito aos profissionais, Aham. é só uma brincadeira, mas é verdade, eu escuto muito, às vezes eu faço várias reuniões que são mesmo um diálogo, assim, para poder acalmar, para entender as ansiedades, para poder… Eu tenho muito isso, assim, eu tenho. Só de falar, eu já sinto uma energia tua que é mais uma energia conciliadora, uma energia de calma. Eu sou guerra. Não vou conseguir fugir disso. Eu vou pro pau sempre. É um E- saco. Eu queria ser diferente, mas eu Não, sou o que eu sou. E é engraçado que eu sou muito agitada, sou muito ativa, mas eu tenho esse lado também. Então, mesmo quando tá caindo o mundo, tá uma coisa louca ali, eu tenho essa… Gente, calma. Eu sou aquela pessoa que fala, gente, sou calma. Vamos pensar aqui, ó. Vamos resolver dessa forma, assim, assim. E eu sou aquela que direciona. Eu também faço isso, mas eu não… Mas com sem calma, paciência, irmão. paciência. Sem paciência. Alto astral. Alto Eu astral não gosto de ele falar tá as coisas comigo. 2 vezes ou 3 vezes. Ih. Eu não gosto, eu não gosto de explicar tudo de novo, entendeu? Eu não gosto também de dar ordem. Eu não sou um bom chefe, eu sou um péssimo chefe, diga-se de passagem, porque eu não tenho paciência. Então eu entrego, ó, a visão é essa. Como você vai chegar aqui, cada um tem o seu caminho, eu não vou te dizer qual que é a jornada que você tem que fazer. A visão é essa, a gente vai ter que entregar isso aqui. Faz o teu caminho e cocria também. Eu acho importante as outras pessoas se sentirem proprietárias de uma visão, entendeu? Porque aí todo mundo colabora pro melhor jeito de chegar naquele certeza. lugar final. Mas se a pessoa tá indo pelo lugar errado, eu falo, ó, não vai funcionar. E a pessoa insiste, não tenho paciência. Não tenho. Eu já expliquei 2 vezes, eu não explico a Eu terceira. sou muito da conversa. Eu resolvo tudo conversado, eu converso muito. Com a minha equipe, eu converso muito. Eu trago muito essa comunicação pra gente resolver, pra gente entender. Então, eu acho que a conversa pra mim é fundamental. Falando em conversa, essa conversa foi deliciosa. Já! Olha, Voou! voou. Por falar em voar, eu queria te agradecer muito por ter vindo de Uberlândia pra cá só pra falar comigo. Ai, foi Uma um honra, prazer. viu? Muito obrigado por você ter prazer. feito esse esforço. Muito Aprendi obrigada muito a você, contigo. obrigada. Você foi muito gentil. Obrigado por você ter doado o seu tempo. Obrigado pelo investimento, viu? Muito Espero que ele obrigada a retorne pra você. você. Amém, pra gente. Amém. Diva de CNPJ, toda quarta-feira na sua plataforma predileta. Até semana que vem.